Muito boa noite a todos, bem-vindos ao Rural, toda quinta-feira às 8 horas da noite, horário de Brasília. Você tem um encontro marcado aqui com o Circuito AproSoja Mato Grosso do Sul, com transmissão no site e nas redes sociais do Canal Rural, YouTube, Instagram e Facebook. A ausência de chuva trouxe um ponto de atenção neste momento de plantio da safra de soja 2020-2021. É momento de olhar para o céu, né? A gente está vendo aí a meteorologia. E também são muitos os segredos que envolvem, né, as sementes e todo o manejo do solo. E é por isso que a gente começa essa live, uma live super especial. Já quero chamar os nossos convidados dessa noite. Já aparece aqui na tela o professor e consultor para o agronegócio, Alexandre Gazola Neto, o head comercial da Sementes J. Basso, Fábio Franco, e o nosso anfitrião, o presidente da AproSoja Mato Grosso do Sul, André Figueiredo Dobashi, a quem eu passo a palavra agora para dar as boas-vindas. Boa noite, André. Boa noite, Suelen. E hoje uma boa noite muito especial, até porque é uma boa noite aliviado, né? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente observou chuvas aí praticamente no estado inteiro, em volumes abundantes, e agora o produtor que estava só olhando para o céu já começa a olhar para suas máquinas, louco de vontade, para semear. E nada mais importante do que a gente falar com a semente, né? Falar o que ela quer, o que ela espera da gente, e o que ela espera que a gente faça com a semente, tratando ela realmente como um ativo de tamanha importância que merece ser tratado. E aqui eu já saúdo aqui meu amigo Fábio Franco, da J. Basso, empresa que eu tenho muito carinho, e sou amigo demais do Francisco. Manda um abraço para o Francisco, viu, Fábio? Que é um convidado por e também o professor Alexandre Gazola, que é o mestre aí em sementes e vai falar para a gente todos os segredos e vai deixar as nossas dicas de ouro das sementes aí para a gente aproveitar. Fábio, é com você. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui. O Fábio, que é head comercial da Semente J. Basso, vai falar um pouquinho, vai compartilhar com a gente também a sua experiência, a sua longa experiência no agronegócio. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa noite, Suelen, boa noite, Gazola, caro André, muito obrigado pelas boas-vindas. Em nome da Sementes J. Basso, eu saúdo a todos, num dia tão especial, como colocou bem o André, choveu aqui no estado, então estamos felizes com essa dádiva, todos muito ansiosos e agora, finalmente, teremos condição de semear a nossa tão especial semente, né? Como disse bem o André, é um ativo importante, cheio de tecnologia, cheio de qualidade, se Deus quiser, com bastante vigor e uma germinação muito satisfatória. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade de estarmos falando junto da importância e dos segredos da semente. Alexandre, você tem um grande, está todo mundo falando que você sabe tudo de sementes. Eu queria te dar boas-vindas nessa noite de comemoração, né, que a chuva chegou no estado. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, os agricultores também. Nesse momento importante que é o posicionamento, o início da safra, é indispensável a gente ter cautela e também ter uma semente aí com altos índices de vigor e germinação. Obrigada, Alexandre. Eu vou já engatar a palavra com você, porque antes aqui em off a gente conversava, antes da live, né? A gente estava alinhando algumas coisas, e o Alexandre me falou que mais importante de falar em sementes, em vigor de sementes, né? Porque a gente sabe que o clima é super importante, ele é fundamental, as escolhas das sementes de vigor também são muito importantes. O Alexandre vai abordar bastante isso para você, produtor que está nos assistindo nesse momento, para quem é da cadeia produtiva. Mas o Alexandre tocou num ponto muito interessante que eu queria que ele começasse a fala dele, a apresentação dele, falando sobre as boas práticas de plantio. Isso engloba uma série de coisas, não é mesmo, Alexandre? Exatamente. Engloba um contexto todo que o produtor precisa estar acompanhando e avaliando lá no momento do plantio. Por favor, Alexandre, você tem 30 minutos para a sua apresentação. Perfeito. Então vamos lá, o objetivo é debater os pontos relacionados à importância da qualidade de sementes e ao conjunto de procedimentos que a gente chama de boas práticas de plantio. A gente intitulou esse tema de hoje, Os Segredos da Semente. Então, dentro desse contexto,
que a gente precisa lembrar sempre? A fase mais crítica na cultura da soja é o que a gente está passando agora. São os primeiros 10 dias do estabelecimento da cultura. A gente precisa ter uma atenção muito grande a esse período inicial, que é o estabelecimento de plantas. Mas por quê? Vários agricultores me perguntam isso. Professor, a fase mais crítica não é a floração e enchimento de grão? Na verdade, não. Se tu não tiver uma planta, tu não tem o que nutrir e proteger posteriormente. Então, a gente precisa dedicar muita atenção ao estabelecimento. A etapa inicial. Então, esse ponto é muito importante. Estabelecer plantas, ter uma boa plantabilidade, ter uma boa distribuição, tanto horizontal quanto vertical de plantas. Isso é fundamental. Porque se eu não tiver isso, eu começo a gerar plantas dominadas e plantas dominantes. E isso dentro do meu estande de produção, eu vou ter plantas produzindo 15 a 16 gramas e plantas produzindo 20 a 25 gramas. E elas acabam competindo pelos fatores de produção. Então, o ponto mais crítico é os nossos primeiros 10 dias, com uma atenção redobrada para as primeiras 24 horas. Mas, professor, por que as primeiras 24 horas? Porque é nesse período inicial que eu tenho um alto risco de dano por imbibição, principalmente em sementes com umidade mais baixa, principalmente abaixo de 12. Então, uma atenção redobrada para esse momento inicial. E quando a gente fala em qualidade de sementes, a gente está falando nesse conjunto de atributos, que são qualidades físicas, para mim ter plantabilidade, ter uma distribuição uniforme, características genéticas, ou seja, uma pureza da cultivar, uma pureza da biotecnologia, características sanitárias, eu não quero ter uma semente com patógeno, e uma qualidade fisiológica, ou seja, ter vigor e germinação. Quando eu falo em qualidade de semente, eu falo em todos esses aspectos. É isso que a gente precisa entender. E quando a gente localiza a semente no espaço-tempo, lá na nossa lavoura, no nosso talhão, e eu falo nosso porque também penso para entender o que ela está se relacionando com o seu meio, aonde ela está buscando água, temperatura, porque esses fatores são indispensáveis para que ocorra as fases da germinação, que é o padrão trifásico, e eu comece a ter um primórdio de raiz e, consequentemente, ter uma planta. Então, nesse raio que eu tracejei aqui, na volta da semente, em torno de 2 centímetros, é aonde a semente vai buscar os insumos, os fatores de produção, para que ocorra a germinação, a emergência do solo e o desenvolvimento inicial. Mas, professor, quais são esses insumos? Os insumos que a gente fala, principalmente é água, para que ela consiga embeber e chegar à umidade da emissão de primórdio de raiz, e temperatura, e também a aeração do solo. E aí a gente tem N fatores, além desses, que influenciam: compactação, profundidade de deposição da semente, variação de profundidade, variação de temperatura, semente na palha, semente exposta ao ambiente, entre outros fatores. E aí a gente começa a ter variações. Olha esse trabalho que bacana, isso aqui são simulações feitas em laboratório, a gente chama de germinação em areia, ambiente controlado, onde a gente varia algumas características, justamente para poder mostrar para você, amigo produtor, como é importante as boas práticas de plantio. Primeiro, é indispensável semente de qualidade. Quanto mais vigor e mais germinação, e quanto melhor a distribuição, a plantabilidade, maior a oportunidade que eu estou dando para a semente gerar plantas uniformes. E plantas com alta performance, alto poder de produção. E isso tem inúmeros trabalhos mostrando que mais vigor, mais germinação, agrega em produtividade. É isso que a gente precisa lembrar. Porém, lá no campo, a gente precisa cuidar também os fatores de produção. O ambiente, todo o meu cenário de boas práticas de plantio, porque isso faz toda a diferença. Isso a gente precisa lembrar. Então, primeiro número, alta qualidade de semente, e depois o ambiente de produção, que daí está na mão de nós, produtores, manejarmos isso junto com o nosso corpo técnico da melhor forma possível para ter êxito nesse estabelecimento. Então, aqui à esquerda a gente mostra plantas com 6 dias de germinação a 25 graus, profundidade de 3 centímetros, uma planta bem estabelecida. No centro da tela a gente mostra profundidade de 6 centímetros. Observem como variar 3 centímetros de profundidade afetou a planta. E à minha direita, o que eu estou mostrando? 6 dias num ambiente a 29 graus. A temperatura ideal para a germinação da soja é entre 20 a 30. Observem, está dentro da faixa ideal, está quase na etapa superior. Mas essa é uma realidade que a gente vive de plantio. Olhem como eu afetei. Alto e baixo vigor, os dois foram afetados. Então, o ambiente ele é muito importante. Claro que sempre vai afetar mais o baixo vigor, com certeza. Mas afeta o alto vigor também. E todas as
os fatores limitantes que ocorrem na emergência de plantas, eles nos afetam o desenvolvimento inicial da planta e todas as demais fases fisiológicas até o momento da maturidade fisiológica e da colheita. E o que mais eu perco no estabelecimento, quando eu tenho restrição, é raiz. Toda limitação na semeadura me tira a raiz da planta. Isso que a gente precisa lembrar. Então, eu costumo sempre comparar que 50% da responsabilidade em gerar a planta é da semente, é vigor, é germinação, é os outros pilares da qualidade. E lembrando que sem a semente de qualidade eu não tenho. Não adianta eu ter o ambiente e não ter a semente, mas da mesma forma não adianta eu ter a semente e eu ter um ambiente drástico. Então, esse ponto. E os outros 50% é o ambiente, a temperatura, a umidade, a profundidade, a compactação, sulco espelhado, semente exposta ao ambiente, semente em diferente profundidade de plantio, ou por compactação, ou por problema de corte de palha, ou por velocidade. Então, a gente precisa olhar diferente para o nosso plantio. Da mesma forma que a gente precisa olhar para a semente, eu preciso de semente de altíssima qualidade. Feito isso, eu preciso olhar para o meu plantio. Eu preciso um plantio de alta qualidade, eu preciso ter plantabilidade, mas eu preciso também acompanhar esse plantio. Se algo está acontecendo errado, eu preciso agir rapidamente, não deixar ocorrer esse problema e eu ter que depois replantar, ou repor plantas, ou me conformar em perder 10 a 15, 20% de planta. Jamais podemos pensar dessa forma. Uma planta é responsável por uma produtividade. Eu costumo dizer que uma planta me entrega entre 15 gramas e 25 gramas na minha lavoura, uma lavoura de alta produtividade. Eu não aceito 5 gramas. Quanto que custa hoje 20 gramas de soja? 3, 4, 5, 6 centavos? Na cotação de cada região dos senhores que nos ouvem. Isso é importante. E os nossos ambientes de plantio, eles são muito diversos. Agora temos uma condição de chuva, mas há poucos dias nós estávamos plantando uma condição seca. Então, como que é esse ambiente? Eu tenho palha, não tenho palha? Eu tenho compactação, não tenho? Eu tenho disponibilidade de água? Em cima desses fatores, a gente precisa analisar e ter o melhor plantio possível. É isso que a gente precisa lembrar. O ambiente faz toda a diferença. Olha esse trabalho aqui, o mesmo lote de sementes em 2 ambientes diferentes. O que aconteceu? Eu tenho uma planta muito bem estabelecida, com altíssimo potencial, e no outro, aqui à direita, onde eu tenho compactação e falta de água, eu tenho restrição. É o mesmo lote, pessoal, é a mesma semente. E tem altíssima qualidade. Então, germinação e vigor é importante? Sim, é fundamental. Sem isso, nós não temos planta. Mas, como cada equipamento, eu não posso comprar um carro de rebaixado e querer ir para a lavoura. Você sabe que não vai funcionar. Então, cada instrumento, cada insumo tem o seu limite. E muitas vezes a gente ultrapassa o limite que uma semente de alta qualidade suporta. E a gente expõe a um ambiente onde eu vou perder planta, onde eu vou ter uma condição drástica que está fazendo o quê? Tirando dinheiro do bolso. De você, produtor. Tirando produtividade. Esse é o ponto que nós precisamos. Então, o que eu preciso para uma semente? Eu colocar ela no solo e ela gerar uma planta. Primeiro, água. Disponibilidade de água. Quanto, professor? Tem uma semente de 9 a 12 de umidade, eu coloquei ela no solo. Na volta dela, ela vai absorver água até retornar à condição de maturidade fisiológica. Então, ela sai lá de 9 a 12 até 50% do seu peso. Essa água é necessária, essa água sai do solo. E vocês sabem como a água disponível no solo, como a temperatura, ela é dinâmica. A partir disso, tendo temperatura adequada, ela segue o seu desenvolvimento. Se não tiver isso, ela não vai seguir. Se tiver excesso de profundidade, vai limitar a planta. E aí começa a ocorrer uma série de limitações. Por exemplo, por que eu falei lá no início? As primeiras 24 horas, elas são cruciais. Por que eu não posso ir para o plantio até o momento da chuva? Eu tenho que dar um intervalo até essa chuva, principalmente chuvas superiores a 30, 40 milímetros e torrenciais. Quanto maior a chuva, maior o risco do quê? Dano por imbibição. Compromete as reservas da semente, mesmo de altíssima qualidade, com melhor tratamento. Então, a gente precisa respeitar esses períodos. Da mesma forma, parou de chover, eu não posso iniciar o plantio imediatamente. Primeiro, porque eu estou perdendo plantabilidade. Segundo, porque eu estou expondo a semente a um dano por imbibição. Olhem o resultado aqui, o alto e o baixo vigor. Os dois foram danificados. O baixo vigor, com certeza, muito mais do que o alto, mas o alto também eu perdi raiz. Olhem a condição. Olha como eu tenho aqui à esquerda uma condição ideal, a mesma cultivar, é tudo igual. E à direita a gente deixou 6 dias
a 25 graus, e a gente simulou 30 milímetros proporcional à área da bandeja, deixou 2 horas e meia e drenou. Olha como foi impactante. Plantou, molhou, deu dano, restringiu o sistema radicular no alto vigor. Eu poderia ter uma planta como eu tenho à esquerda, com muito mais poder de produção, de botar raiz. É isso que a gente precisa lembrar. Eu costumo dizer sempre, o produtor tem uma escolha sempre no momento do plantio, usar a alta qualidade de semente para gerar plantas uniformes, com alto poder de estabelecimento uniforme, com raiz, ou limitar ela ao campo. Então eu escolho ter um bom plantio para ter plantas de alta performance, produzindo mais, ou limitadas. Eu vou limitar, elas vão conseguir sair, e eu vou conseguir ter uma produtividade mediana. Eu não quero para ninguém aqui uma produtividade mediana. Eu quero para todos que estão nos ouvindo uma excelente produtividade, para a gente aproveitar esse momento de preços favoráveis para nós produtores. Isso é importante. Então, água e temperatura. Temperatura onde eu estou colocando a semente. E lembre, um solo sem palha, eu posso ter 60 graus, como a gente está vendo aqui, na superfície, 42 a 3 centímetros. Um solo com palha, eu vou ter uma variação menor, eu vou ter uma distância maior, 55 graus na superfície e 23 graus a 3 centímetros de profundidade. Como que eu posso ler isso? Com esse termômetro, que a gente está usando para leitura agora no coronavírus, faço na superfície, abro o solo e leio a 3 centímetros. Ou com um termômetro como esse, colinário, que eu vou introduzir a 3 centímetros de profundidade, ou aonde eu vou colocar a semente, se é 4 ou 5, e eu vou fazer a leitura de temperatura, é imediato. Então, esses fatores são importantes. Outros fatores que interferem na expressão do potencial da qualidade da semente. Capacidade de corte de palha da minha semeadora, do meu mecanismo de corte. Como que a gente precisa trabalhar isso? Atenção a isso. E lembra, quanto mais eu aumento a velocidade do plantio, mais eu estou desafiando a minha semeadora a cortar a palha, abrir o sulco, depositar semente uniformemente. Esses aspectos são importantes. E a gente precisa dedicar atenção. Então, eu consigo cortar a palha ou eu tenho o risco de fazer o que a gente está vendo aqui? A semente precisa de contato com o solo. Contato solo-semente é fundamental para que ocorra a germinação, a emergência e o desenvolvimento inicial. Sem ele, semente exposta ao ambiente ou na palha, ela pode até germinar, mas ela vai ficar muito mais limitada. Observe o que ocorre nessa situação. O disco só empurrou a palha para baixo do solo, palha de milho, uma realidade quem tinha milho ou milho braquiário nas áreas, conheço muitas regiões aí, e aí foi lá e largou a semente, parte no solo e parte na palha. As 3 primeiras aqui que estão em contato com o solo vão germinar, as outras não. E aí eu começo a ter plantas dominadas ou ter falhas no meu stand. E muitas vezes eu me pergunto, mas a minha semente tinha qualidade, o que aconteceu? Aconteceu que tu errou no plantio, ou tu teve alguns pontos do teu plantio que tu poderia ter melhorado. Então, é isso que a gente precisa quantificar sempre, melhorar cada vez mais o plantio, da mesma forma que é importante subir cada vez mais a régua na semente. Mais germinação, mais vigor, mas também melhor plantio. Olhem essa área, o que aconteceu? Ó. A gente tem algumas linhas falhando, a gente se pergunta, mas o que aconteceu? Por que eu não tenho planta? Olhem, a área de pastoreio de gado, mas poderia ser só plantas de cobertura. E aí a gente aproxima do problema, a gente vê que a semente está na palha. Semente na palha, ela germina, ela pode até germinar, dependendo da condição. Mas ela vai demorar muito mais, vai ser uma planta com menor capacidade produtiva. E isso se estende em diversas situações, a gente precisa estar muito atento a esses contextos. Outras situações, plantei, choveu pesado em cima. Quem nunca teve uma crosta dessa sobre a semente? Como é que a semente vai sair? Isso é ambiente, pessoal. Então, eu sei que a gente não consegue prever todas as condições de ambiente, e o ambiente muitas vezes não é favorável ao nosso plantio, mas nas oportunidades que a gente consegue evitar esse tipo de problema, a gente precisa administrar melhor esse plantio. Então, olha como que a semente vai sair. Muitas vezes eu preciso passar uma grade para romper. A semente fica ali batendo, tentando sair, não consegue. Não tem vigor que supere essa diversidade. Olha a condição que as plantas ficam embaixo dessa crosta. Elas ficam assim, ela engrossa o hipocótilo, que é essa fração entre o cotilédone e a base da raiz, e alonga e começa a se dobrar. Porque ela está tentando romper essa compactação e sair dessa região depreciativa. Essa planta aqui perdeu totalmente sua capacidade produtiva. Então, esses são alguns aspectos que a gente precisa levar muito a sério no momento do plantio.
Outra questão, excesso de profundidade de semeadura. Quanto mais eu aumento a profundidade, mais eu estou direcionando reserva do meu cotiledone, que é o meu vigor de sementes, que inicialmente está na semente, depois está no cotiledone, para me engrossar e alongar o hipocótilo, restringindo o sistema radicular para poder romper o solo. E não é incomum a gente encontrar semente com 10 centímetros de profundidade. Como a gente está vendo aqui, olha a planta como fica a 10 centímetros de profundidade. Professor, mas cadê a raiz dessa planta? Ela não tem? A reserva do cotiledone, ela é limitada. Ela direciona para quê? Alongar o hipocótilo e engrossar, que é o pescoço da planta, como a gente chama popularmente, restringindo o sistema radicular. Então, esses aspectos são importantes. E aí eu estou com uma planta que pode até emergir, mas olha a cor do cotiledone, como já está ficando amarelada. E muitas vezes ela nem vai emergir, ou a gente começa a perder unidades de produção. Outro ponto, por que tem pouca raiz? Porque ela direcionou a reserva que seria para expandir raiz, para engrossar e alongar o hipocótilo. Isso é muito comum. Outras situações limitantes à qualidade de semente, suco de semeadura espelhado. Parou de chover, eu comecei o plantio. E não me preocupei com esse sulco um pouco aberto. A semente praticamente exposta ao ambiente. E aí o que acontece? É um ambiente depreciativo, eu estou perdendo qualidade, a semente está exposta. O contato solo-semente não está legal. Se chover, vai encher de água esse sulco. Se chover pós-plantio. E outra, se não chover, eu estou perdendo a umidade do solo. E essa umidade é fundamental para a planta na emergência. É isso que a gente precisa lembrar. Outros aspectos depreciativos, semeadura superficial também. A semente precisa de uma profundidade mínima para que ela inicie a emissão, absorva água e temperatura, inicie a emissão do primórdio de raiz, do ferrão, como a gente chama popularmente, se acomode no solo, se fixe, comece a expandir raiz em profundidade e emergir. Muito superficial, corre o risco dela se expor ao ambiente. E outra, quando dá uma chuva pesada em cima, eu tenho semente descendo, em profundidade eu tenho semente expondo ao ambiente. Por movimentação de partículas de solo. Mais ou menos em função do quê? Em função da camada de palha que eu tenho, ou do tipo de solo. Então, esses aspectos são importantes. Essa semente aqui, ela não vai germinar, ela não vai emergir, ela vai morrer ali dependendo da condição. Se chover em cima, eu vou ter um alto dano por imbibição. Se eu tiver uma condição de vários dias de sol, eu vou ter o quê? Uma alta respiração. A semente exposta a alta temperatura no armazém ou no campo, ela acelera muito o metabolismo da respiração, principalmente a respiração, entre outras milhares de atividades fisiológicas. Para quê? Para manter o seu metabolismo. Então, esse desafio dela manter o metabolismo, ela acaba degradando a reserva. E quando ela encontra condições ideais, ela não consegue mais germinar. Então, é comum numa área tu ter semente sobre o solo e ter planta emergindo. Então, por quê? Porque eu variei a profundidade do meu plantio ao longo do meu plantio. Eu tenho sementes em ambientes diferentes. E isso é muito drástico para a fisiologia da semente e, posteriormente, da planta. E observem essa imagem, da direita para a esquerda, as duas primeiras plantas. A segunda planta está com uma coloração diferente no cotiledone. O que é isso? Isso é tipo de um bronze, é um dano por calor que a gente chama. Então, essa área está em alta temperatura. Tu imagina essas sementes sobre o solo. Primeiro, por que as duas da direita emergiram? Porque elas estão numa profundidade maior. Elas encontraram água, uma temperatura mais ou menos e emergiram. E as outras estão superficiais, elas não vão emergir. E isso é muito drástico. Quando não ocorre uma chuva ainda em cima. Lembre, na chuva eu tenho semente descendo e semente subindo, pela movimentação das partículas do solo. Mais aonde eu não tenho palha e menos aonde eu tenho palha. Então, esse cenário que a gente pode ter, semente descendo e ficando muito profunda ou se expondo ao ambiente. É isso que a gente está vendo nessas 3 imagens. Semente sobre o solo ou algumas plantas emergindo. Por quê? Ficaram numa profundidade melhor, não deu dano por imbibição tão grave e ela também não ficou exposta ao ambiente, ela conseguiu emergir. Então, esses aspectos a gente precisa quantificar muito no momento do plantio, levar muito a sério essas variáveis. Muitas vezes é melhor eu esperar um pouquinho para ter uma condição melhor de plantio e não ter problemas, e não ter que replantar. Então, esses aspectos são muito importantes. Então, sempre qualidade de semente, mas indispensável boas práticas de plantio. Outro aspecto muito importante, efeitos da temperatura sobre a fisiologia das plantas. É muito comum a gente encontrar situações como essa que a gente está vendo na imagem aqui. O que está acontecendo nessas plantas?
ela iniciou o processo de germinação, olha a quantidade de raiz, uma planta, uma semente de alta qualidade, iniciou a emergência, e quando ela chegou na superfície, ela encontrou um ambiente muito quente, e ela retornou para baixo. Isso aqui era um teste de germinação em canteiro. Por que ela conseguiu retornar? Porque a areia tem uma flexibilidade para isso. No solo, eu vou encontrar ela toda enrolada, como eu vou mostrar na sequência. Isso aqui é dano por calor. É muita temperatura na superfície e a planta acaba retornando. E olha o hipocótilo, o pescoço dela escurecendo. Ia dar tombamento. Ela ia necrosar as reservas e ia tombar. Então, esses aspectos são importantes. Essa aparência a gente encontra num plantio, num solo com altíssima temperatura, principalmente plantio superficial. E a gente encontra essa situação. Outras situações, o dano por calor na borda do cotiledone, ou no próprio cotiledone, como a gente está vendo aqui, à direita na borda, isso é dano por calor, é efeito da alta temperatura, e à esquerda em praticamente todo o cotiledone. Isso é o efeito da alta temperatura. Então, esses aspectos a gente precisa lembrar. A gente compra semente de qualidade, para quê? Para manter a reserva do cotiledone nutrindo a planta nos primeiros 10, 15, possivelmente até 20 dias, dependendo do ambiente. Porém, quanto mais drástico for esse arranque inicial, mais reserva eu posso gastar do cotiledone, e a planta pode ficar sem, comprometendo o seu desenvolvimento. Então, esses aspectos são importantes. Outro efeito da alta temperatura é o tombamento, o anelamento, por calor, que a gente chama. Olha essa imagem que didática. Aqui à direita a gente tem uma planta estabelecida, que não tombou, com a borda do cotiledone com dano por calor. E as outras 3 plantas, no decorrer da linha de plantio, tombaram. Por quê? Se a gente abrir o solo, a gente vai encontrar tombamento por calor. Necrosou. O hipocótilo, nos primeiros 15 dias, ele tem baixo teor de lignina, e é a lignina que sustenta a haste. Então, esse período inicial é importante a gente ter uma temperatura mais amena, cuidar a profundidade de plantio, porque quanto mais eu aumento a profundidade, mais eu alongo essa região, que eu chamo de pescoço, de hipocótilo, deixando ela mais sujeita ao tombamento. Então, cuidar a profundidade, cuidar o momento de plantio e ter uma condição de palha que nos proteja nessa etapa inicial. Eu sei que em diversas áreas não tem palha, então cuide da profundidade, aprofundar mais, alonga, engrossa o hipocótilo, deixando a planta mais suscetível ainda ao tombamento por calor, que é um problema muito frequente hoje em diversas regiões produtoras, e já presenciei várias lavouras aí no estado dos senhores que acontece isso, então a gente precisa estar muito atento a isso. Outro ponto, semeadura no pó. Lembrem, para que ocorra a germinação, eu preciso de água e preciso de uma condição também de temperatura. Então, água e temperatura. Num plantio no pó ou numa área que tem palha, mas em alta temperatura, eu já tenho a temperatura desafiando a semente e acelerando mais o metabolismo dela. E eu tenho ausência de água. Então, praticamente, é como se eu estivesse armazenando a semente embaixo do solo, num ambiente drástico. Não tenho outra situação, eu preciso realizar esse plantio. Lembre, né, um plantio extremamente técnico e que tu tem um risco muito grande, mesmo uma semente de altíssima qualidade, de dar replantio, porque é uma condição muito extrema para a semente. É aquele carro rebaixado indo para a lavoura, não é um 4x4. Esses pontos que a gente precisa lembrar. E outro ponto, a semente de soja consegue retirar água do solo mesmo quando com uso permanente. Porém, ela retira a água do solo para emitir o primórdio de raiz, o que a gente está vendo nessa imagem. E ela não consegue seguir depois. No máximo, ela vai alongar a raiz, como a gente está vendo aqui, mas ela não consegue seguir. Ela acaba morrendo ali. Então, esses aspectos são extremamente importantes. Essa questão do plantio no pó. Não tem outra alternativa, precisa fazer? Então, utiliza o melhor lote de sementes, no teu melhor talhão, faz o melhor plantio com a menor velocidade possível, cuidando variação de profundidade e tenta ter uma boa com um bom corte de palha, abertura e fechamento de sulco, numa boa profundidade. Isso vai resolver, professor? Vai te ajudar. Resolver eu não posso te afirmar. Então, é um plantio extremamente drástico e técnico, isso que a gente precisa lembrar. Então, tenta minimizar os problemas, mas ele pode ocorrer, isso que a gente precisa lembrar. Plantou e choveu em cima. Então, chuva pesada, principalmente pós-semeadura, o que pode acontecer? Primeiro, nos primeiros 3 a 4 dias, no período de embebição e início do processo de germinação, eu posso ter uma condição de dano por embebição, e posteriormente, anterior à emergência, eu posso ter um dano direto nos tecidos por alta absorção de água. Olha essa condição de plantio. Nem as linhas mais a gente não consegue ver. Vamos cavar e procurar a semente, olha lá onde ela está.
Olha a profundidade que eu tenho que romper para poder chegar na superfície. E isso é extremamente drástico para a semente. Então, isso que a gente precisa sempre quantificar e avaliar a campo. Então, esses aspectos são muito importantes e a gente precisa sempre quantificar isso. Outra situação, essa semente está totalmente inviabilizada. Ela sofreu um dano extremamente grande à sua estrutura fisiológica. Por quê? Eu tive uma alta disponibilidade de água. Lembre, a semente é um ser vivo, ela respira, ela se comporta em função do ambiente. É como a gente ficar o dia inteiro sem tomar água e no final do dia me apresentar 2 litros de água. Eu estou colocando uma semente seca no solo. E ela vai absorver água rapidamente se tiver disponibilidade no ambiente. Claro que mais qualidade de semente me ajuda, mas chega a um ponto que uma chuva pesada, nada suporta isso. E ela acaba dando dano para a emissão ou, depois do 3º, 4º dia, rompendo os tecidos por alta absorção de água. Então, esses aspectos são importantes. É isso que a gente está vendo aqui. Ó. Inicialmente é o dano por emissão e, posteriormente, é um dano similar a esse. Olha essa imagem central. A planta chega de estar rachando o cotilédone, de tanta água que ela absorveu. E aí eu pergunto, cadê o sistema radicular dessa planta? Limitou, porque ela direcionou todas as reservas do hipocótilo para superar a diversidade, que era o quê? Uma chuva pesada. Então, esses aspectos que a gente precisa sempre quantificar. E isso está relacionado ao ambiente de produção. Então, eu reforço novamente, sempre uma semente de altíssima qualidade, mas é fundamental também tentarmos analisar, dentro das possibilidades de previsão de clima, as variáveis ambientais. E muitas vezes a gente vai lá, vou ter uma chuva nos próximos dias, eu vou plantar bem raso. E essa chuva não vem, ou essa chuva dobra de tamanho. Então, se ela não vier, eu estou expondo a minha semente que está lá superficialmente a uma alta temperatura, porque ela está muito próxima do ambiente. E se essa chuva vier em dobro, eu tenho risco de dano por imbibição. Professor, mas o que eu faço? Escolhe uma profundidade não tão profunda, eu recomendo sempre 3 a 4 centímetros, não muito superficial e nem muito em profundidade. Quanto mais superficial é problema e quanto mais profundo também é problema. Então, a gente precisa dar sempre esse meio termo para a semente. E cuidar, o grande problema hoje dos nossos plantios é a variação de profundidade. A gente melhorou muito no cenário de distribuição uniforme de plantas horizontalmente na linha. E, de maneira geral, a gente tem uma dificuldade em melhorar a questão da distribuição vertical. Então, é muito comum, se tu avaliar 3, 4 metros de plantio, tu ter sementes, tipo, por exemplo, a 2 centímetros de profundidade e a 5 centímetros de profundidade, e algumas sobre o solo. Então, tu está expondo a semente a microambientes diferentes. Elas vão emergir em momentos diferentes, e isso não é falta de vigor, isso é falta da mesma condição de ambiente, temperatura e umidade. Então, esses aspectos que a gente precisa sempre levar em consideração e realmente monitorar no campo. A gente precisa ter mais pessoas qualificadas acompanhando o plantio. Eu costumo dizer, essa é a peça-chave. Identificar a limitação e resolver o mais rápido possível antes que esse problema aumente. E depois do plantio, eu não tenho mais o que fazer, só replantar a área. Então, esses aspectos são extremamente importantes e a gente precisa levar em consideração sempre isso. Então, vamos fazer um resumo aqui da nossa condição. Ter uma boa distribuição, cuidando da profundidade, cuidando da variação de profundidade, com excelente qualidade de semente, com excelente tratamento, que é indispensável para proteger essa semente nos primeiros dias, dando uma boa condição e uma uniformidade em termos de temperatura e disponibilidade de água no solo entre essas sementes, dentro das possibilidades. Eu sei que a gente está numa seca muito grande, algumas regiões choveu, e eu não sei as quantidades exatas, pode não ser suficiente para o plantio, outras vão ter que esperar alguns dias para plantio. Então, esse ambiente ele é muito diverso. E outra, a gente tem uma diversidade muito grande nos nossos talhões. Eu tenho talhões mais compactados, outros menos compactados, uns com mais palha, uns com menos palha, e isso pode te gerar essas variações no momento do plantio. Eu tenho áreas que pegou fogo, metade do talhão, metade não, então são plantios diferentes, eu não posso considerar como o mesmo plantio. Outro ponto, aquele meu talhão que metade é argiloso e o outro é arenoso, eu preciso considerar isso também. Isso é muito importante e é fundamental para o estabelecimento de plantas. Então, esse era o recado que eu gostaria de trazer para vocês. Fico aberto e, na sequência, a questionamentos e uma boa safra a todos. Obrigada, Alexandre Gazola Neto, professor e consultor
em agronegócio, para o agronegócio. Para você que está chegando agora, essa é uma transmissão que acontece no YouTube, Facebook, Instagram do Canal Rural e é o circuito AproSoja Mato Grosso do Sul. O pessoal está falando, gente, que aula que o professor Alexandre deu para a gente, justamente nesse dia do professor, né, 15 de outubro, está todo mundo vibrando aqui nas redes sociais. Será que dá para ver depois? Isso vai ficar uma aula, eu quero assistir mais vezes. Sim, fica tranquilo. Essa live vai ficar disponível para você no Facebook, vai ficar disponível para você no YouTube. Então, realmente, são dicas muito valiosas que o professor Alexandre deu para a gente. E eu queria passar a palavra para o André, que é o nosso anfitrião da AproSoja Mato Grosso do Sul, presidente da entidade. André, com você. Excelente, Suelen. Nossa, eu fiquei impressionado com a qualidade, a didática do professor. Eu já gostaria de deixar um parabéns aqui, professor Alexandre. O que eu fico feliz nessas nossas apresentações, Suelen, é a felicidade que a gente teve em escolher os temas, né? Então, a gente falou aí do ponto de vista da nutrição dos solos com o professor Witt, falamos de plantabilidade, no sentido da atenção à mecanização com o professor Paulo Arbex, né? E agora, o professor Alexandre Gazola, ele não só falar da importância, da qualidade, do vigor das sementes, né? Da escolha das variedades e tal, mas também do ponto de vista do que a gente tem que preparar no solo, né? No nosso ambiente de produção, para receber a semente. Então, antes do nosso alinhamento, aí, a gente vinha batendo em qualidade de semente, vigor e germinação, como se fossem as únicas coisas que importassem, e ele deixou de uma maneira muito inteligente a importância de se colocar a semente na hora correta ou na mais adequada, de aproveitar as melhores horas de plantio e também do que fazer quando você não tem outra alternativa. Isso é uma visão muito, muito prática e de produtor rural. Então, agradeço aí, professor Alexandre, por essas dicas que vão ficar já no nosso rol de dicas do circuito da AproSoja, como um aprendizado muito grande. Então, quer dizer, não adianta eu comprar a melhor semente do mercado, não adianta eu ir atrás do melhor fornecedor, o que é muito importante, claro, mas tão importante quanto uma boa qualidade de semente é também escolher a melhor hora para colocar essa semente no chão, a melhor forma de colocar isso no chão, a velocidade correta, a profundidade correta. E eu até gostaria, aí, Suelen, se você me permitisse, de fazer uma pergunta para o professor, porque cortou o áudio dele bem quando ele falou da profundidade que ele recomendaria numa situação de plantio emergencial, né? Quando ele estava falando, não tem alternativa, então vou pegar minha melhor semente, no meu melhor talhão, na condição onde eu tenho mais certeza de sucesso, vou colocar a minha semeadora com a certeza que eu vou cortar bem a palha, que eu vou sulcar bem e fechar bem esse suco, e eu recomendo uma profundidade X que eu não escutei, então eu já queria deixar essa pergunta aí para ele. No mais, agradecer e vamos às perguntas, né? Professor Alexandre, é com você. Eu queria só te alertar que tem outras perguntas também que estão chegando, o pessoal está participando, está vibrando com essa live, porque realmente ela veio num momento muito salutar, muito importante dessa safra, né? Perfeito, Sueli. O que eu sou um pouco teimoso em relação à profundidade, eu recomendo sempre uma profundidade fixa, entre 3 a 4. O ideal, pensando na planta, quando a gente pensa na planta, o ideal é 3 centímetros de profundidade. A gente sabe das diversidades dos nossos solos, então vai no máximo até 4. Vocês viram lá no início, quando eu mostrei o exemplo de 6 centímetros, se tu passou de 3, tu começa a limitar o sistema radicular, engrossar e alongar o hipocórtico. Então, quer plantar no pó, segue aquelas recomendações e vai até 4 centímetros, não mais que isso. Uma boa semente, nessa profundidade, com bom tratamento, ela vai suportar um período, não vai suportar tudo que pode vir, a gente não sabe, é um risco. E esse risco é do produtor. É isso que eu digo sempre. Nós, como produtores, temos que correr esse risco. Então, essa é a recomendação.
Muito bem, agora eu queria passar a palavra para o Fábio, que é head comercial da Sementes J. Basso. Queria saber o que ele achou, claro, da explanação do professor Alexandre, e também se ele tem alguma pergunta, para depois a gente abrir para as perguntas do nosso público, que está bastante fervoroso aí pelas respostas do professor Alexandre. Bom, pessoal, primeiro, Gazola, parabéns, né? Eu sou suspeito para falar, o Gazola deu um treinamento para o nosso time comercial algumas semanas atrás sobre esses aspectos, realmente extremamente importantes e pertinentes para o momento, né? Parabéns mais uma vez. Eu gostei muito, inclusive, Gazola, um dos primeiros slides, onde você coloca que 50% do fator de sucesso está pertinente à semente, que tem que ter um bom vigor, que tem que ter uma boa germinação aferida, os testes e os laudos já pertinentes, e 50% muito aderido também aos fatores climáticos e a importância de todos os outros fatores que interagem para o sucesso da semente. Um fato curioso, até André, Gazola e Sueli, o nosso time de vendas, aí o Luciano, o Rafael, a Karina, o Caio, o Heitor, o Guilherme, 100% da equipe está com o aferidor de temperatura, que o Gazola mostrou nas fotos aí, para aferir a temperatura do solo, inclusive também para aferir a temperatura das sementes que estão armazenadas nas fazendas. Nós estamos fazendo esse acompanhamento para garantir o sucesso do agricultor agora na semeadura, né, André? Já que choveu, se Deus quiser. Choveu em Mato Grosso do Sul, tá todo mundo sorriso largo, sorriso aberto, mas será que dá para fazer o plantio mesmo a essas temperaturas? Lembrando que a gente noticiou aqui no Canal Rural na semana passada, se vocês não viram, agora eu estou dando essa notícia. Semana passada, Alexandre, chegou a 70 graus o solo do Tocantins. Eu aproveito para te fazer essa pergunta. É normal? Você já viu isso? Você que é um pesquisador, um conhecedor dessa área, faço essa pergunta e depois eu aguardo o seu retorno para a gente fazer mais perguntas que chegam aqui pelas redes sociais. Isso é normal, principalmente em regiões muito quentes e solo sem palha. O nosso grande guarda-chuva no campo é a palha. Eu me deparo com muitos treinamentos no Centro-Oeste, o produtor me diz, Alexandre, eu vou abandonar a palha porque eu não consigo manejar a palha. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso, porque a palha que é o nosso. Eu sei que tem os problemas em todas as dificuldades, mas ela é algo que nos protege do ambiente de semeadura. Eu tenho imagens de até 78 graus no solo, a temperatura. Então, esse é um ambiente que tu vai matar a semente imediatamente no plantio. Então, a gente precisa estar muito atento e realmente são instrumentos muito simples para a gente estar monitorando essa temperatura. E isso é importante. Perfeito, Alexandre. Agora sim eu vou para as nossas perguntas que chegam pelas redes sociais. O Giovanni mandou uma pergunta pelo Instagram. A fixação biológica de nitrogênio é afetada com o aumento da temperatura, professor Alexandre? Sim, tu vai ter 2 pontos. No início da fisiologia da planta, tu vai ter, se tu tiver alta temperatura, tu vai ter restrição no desenvolvimento dela e tu vai começar a perder plantas, vai ter plantas em diferentes tamanhos. Vai afetar o sistema radicular e vai te afetar, dependendo da temperatura. Tem diversas pesquisas mostrando isso, que tem muita relação a qualidade da bactéria que tu tem lá no solo, né? Estamos falando de Brahizobia, acredito. Isso vai variar em função do ambiente que tem lá no solo, mas sim a temperatura influencia. Depende muito de cada ambiente, né? E como uma coisa é eu ter um período do dia a 40 graus, meia hora. Uma coisa é eu ter 24 horas durante vários dias a essa temperatura. Isso é diferente. Então, essa leitura que cada um tem que fazer. Perfeito. Mauro Celso, que nos assiste pelo YouTube, pergunta e pediu para você reforçar qual é a distância ideal da semente e o adubo na linha. Esse é um ponto. Quanto mais tu conseguir manter essa distância, mais segura ela é. Lembre, tu consegue colocar o adubo numa profundidade maior e deslocar o adubo também. Nem sempre nós, como agricultores, fizemos isso. Então, deslocar e aprofundar. Uma distância segura de 4 a 5, 6 centímetros, o adubo. Mas lembre, se chover pesado, a semente tem mais área de contato que a partícula de adubo e mais área de contato que a partícula de solo. Então, ela vai descer, vai para perto do adubo ou pode até ultrapassar. Ficando próximo do adubo, tendo problemas, principalmente no início do desenvolvimento radicular,
e também estando em mais profundidade, gastando mais energia para romper e chegar na superfície. O pessoal vê que eu estou olhando para o lado, mas eu estou prestando atenção, estou com um olho aqui no professor Alexandre. Perguntas que chegam, o pessoal falando, Marcos, professor, conteúdo de qualidade, interessante e relevante para o dia a dia do produtor. Obrigada, ProSoja Mato Grosso do Sul. O José falando parabéns, com muito carinho a todos sempre. O Jonathan com a gente também, o Frederico Azevedo, uma ótima noite para todos vocês. Obrigada pela companhia. Já chega mais uma pergunta do Daniel pelo Instagram. Quanto tempo o milho aguenta, professor, sem chuva, temperatura 30 graus, com palha de aveia 3, 4 centímetros? É importante saber a região, mas e o tipo de solo. Ele não deixou especificado, professor. O que vai acontecer? Vai depender da qualidade inicial da tua semente. Vamos imaginar uma semente com altíssima qualidade. Vai depender muito de como que está essa uniformidade dessa temperatura ao longo do dia. Mas pode durar 10 dias, 15 dias, mais que isso, com certeza não. Ou pode terminar a tua qualidade da tua semente em 5 dias. É bem variável isso. Professor, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que, aproveitar o teu conhecimento, muito se falou essa semana sobre o atraso do plantio da janela do milho em função da possibilidade de atraso, né, na safra de soja. Você acha que quanto tempo que a janela ela aguenta aí, se ela é estourada pela soja? Depende da região. O que precisa ser levado em conta numa situação dessa, de falta de milho no mundo inteiro? Existe essa preocupação que é muito saliente, né, entre a produção agropecuária. Exatamente, né? Vai depender muito, de novo, de cada região, né? E lembra que a gente teve problema, só aqui do Rio Grande do Sul, a gente teve problema com geada no milho, tendo um problema de seca no milho, então está uma situação, no Brasil inteiro está complicado o milho, né? Lembrando que agora, no momento que abrir o plantio da soja, ela vai apressar um pouquinho o ciclo, ela vai estar numa condição, dependendo da região, uma condição mais favorável, em função da temperatura e também disponibilidade de água, ela pode acelerar um pouquinho esse ciclo, e a gente pode ter uma diferença não tão grande lá na ponta. Porém, se essa diferença de 30 dias que se acredita que vai ter na safrinha, vai afetar a produtividade, sim. A gente vai perder potencial lá no milho depois. Porque eu vou ter uma curva decrescente em termos de luminosidade, e isso vai comprometer a minha produtividade. Professor, chegando aqui uma pergunta do Sérgio pelo Instagram do Canal Rural. Com temperaturas altas, devo trabalhar com mais sementes por hectares? É complicado, porque não adianta tu botar mais semente. Adianta e não adianta, porque se a temperatura está alta, tu vai perder mais planta também. Mas a temperatura age sobre todas, tu pode perder mais. O ideal é que tu tivesse uma condição melhor de plantio. Se tu não tem, essa é uma solução. Mas é uma solução que eu fico triste de dizer que é uma solução. Porque tu vai estar gastando mais e tu vai ter problema de... Tu pode ter uma condição onde todas as plantas vão emergir e tu vai ter competição entre plantas. Tu vai produzir menos. Não é a melhor solução, mas não temos outra. É um momento muito difícil, né, André? A gente vê aí que esse calorão aí que acometeu o Brasil, né, essa falta de chuva em muitas regiões deixou o produtor muito eufórico, né? Deixa eu aproveitar teu conhecimento também à frente da ProSoja Mato Grosso do Sul e depois eu pergunto para o Fábio a mesma coisa a respeito da tua dica para o produtor. Tem que seguir essa linha do professor Alexandre, né? Você tem que ter segurança, você pode perder um pouco no começo, mas depois garante que não vai precisar de replantio, né? Eu gosto muito da máxima que a gente ouviu na nossa live de plantabilidade. O presidente da Fundação MS falou aqui para a gente, você perde um dia de plantio, mas não perde o plantio de um dia inteiro, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa fazer o que a academia nos mostra que é correto. Então, a gente vê aí o professor Alexandre se esforçando ao máximo, assim como o professor Paulo Arbex também se esforçou muito para se colocar no lugar do produtor, o professor Alexandre, que é produtor também, e, assim, domar, né, as emoções, tentar avaliar a melhor forma de fazer o médio, de não fazer o perfeito, né? E eu acho que esse é o grande desafio para nós, produtores, é a gente tentar acalmar as emoções da fazenda inteira. Então, hoje eu vinha da fazenda lá embaixo de chuva, feliz da vida porque estava chovendo, e ao mesmo tempo preocupado em quando isso ia me gerar condições favoráveis de eu iniciar minha semeadura, que eu ainda não comecei, assim como a maioria
da minha região aqui em Ponta Porã, Antônio João, que é a mesma do Fábio aí, né, da Sementes Jatabasso. Então, isso é um grande desafio para nós, produtores, a gente lembrar que nós temos que colocar tecnologia para trabalhar a favor da gente, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar na semeadura do milho lá na frente, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em colher essa soja com uma boa janela para colocar a próxima cultura, né? Isso financeiramente falando. Então, a gente tem que sempre lidar com esse tipo de emoção, é sempre um grande desafio. Eu acho que a agricultura ela é emocionante, né? A agropecuária ela é emocionante, depende de tantos fatores e o produtor fica nesse malabarismo. Fábio, você percebe essa situação? Claro que ela é completamente dependente do clima, a agricultura, mas esse ano o clima mexeu muito mais com as nossas emoções, né? Perfeitamente, Sueli. Até porque as previsões apontavam uma chuva há uns dias atrás que não veio. Nós também, aqui na Jatabasso, estávamos semeando nossos pivôs, que são áreas irrigadas, mas extremamente apreensivos, né, André? Esperando essa chuva que não vinha. E eu creio que o Gazola foi muito feliz, é nosso professor, nosso convidado, em colocar todos os fatores que estão envolvendo. Então, eu concordo plenamente que amanhã, né, André, que nós vamos avaliar quantos milímetros choveu, realmente quais os talhões que valem a pena uma semeadura de qualidade e que o agricultor também pode confiar na qualidade que ele recebeu na semente da Jatabasso, porque ela, eu não sei se vocês sabem, nós fazemos mais de 15 testes no mesmo lote antes de entregar para o agricultor. Então, confie no seu laudo, confie na equipe que está te assistindo e nós vamos tomar todas as medidas necessárias e entender todo esse ecossistema, né, Sueli, para que a gente possa, a partir de amanhã, decidir quanto vale continuar na semeadura e aguardar mais chuvas também para continuar nesse processo, independente da pressão que o milho safrinha exerça sobre nós para termos vontade e apetite para plantar semente de soja agora. E não é qualquer chuva, né, Fábio? O professor Alexandre explanou muito bem, né? Chuva agrícola, chuva regular, eu acho que vamos contar com o clima. Tá chegando mais pergunta aqui. O Marcelo, pelo Instagram, esperar 100 milímetros de chuva para iniciar o plantio ou podemos começar antes? Depende de quanto choveu e como é que tá a temperatura do solo, tá vendo? Já aprendi, professor. É isso mesmo, exato. Vai depender do tipo de solo que ele tem, se tem palha, não tem palha, da região que ele está e da condição de plantio dele, mas é exatamente isso. Vamos pegar muitas regiões, 30 milímetros, muitas regiões não dá condição de plantio, precisa esperar, outras dá. Então tem que ser o olho clínico em cada ambiente de produção, como a gente faz, olhando a agricultura de precisão, é isso que a gente precisa fazer. É esse olhar clínico lá no talhão, acompanhando e avaliando. Perfeito, professor. Agora a gente vai para o comentário do Guerra, pelo Instagram. Professor, vemos muito o benefício de palhada aqui em Santa Catarina. Choveu 10 milímetros há 7 dias, e embaixo da palha, chão, ainda tem bastante umidade. Raiz da planta está uns 10 centímetros. Faz muita diferença, né? Chancelando aí toda a tua explanação em relação a isso. Com certeza, faz completa diferença. O que eu não posso é ir lá e plantar, ter oscilação de profundidade e deixar a semente na palha. Eu preciso que a semente vá para o solo. A palha é meu guarda-chuva, meu protetor. Meu grande aliado para produzir mais e botar dinheiro no bolso. Professor, chegou mais uma pergunta aqui. O pessoal quer se consultar com o professor Alexandre. Hoje a chuva, o Leandro, pelo Facebook. Hoje a chuva chegou 27 milímetros, Camapuã, Mato Grosso do Sul, aí da terra do André e do Fábio. Esperar mais um pouco, professor Alexandre? Com certeza. Esperar mais um pouco. É muita pouca água. Eu não sei o acumulado, né, nos últimos dias, mas essa de hoje, isolada, não. Olha o acumulado. Se tiver mais que estava nessa poupança aí, tudo bem. Se não, não. A gente se encaminha para os últimos 10 minutos dessa live, que está sendo uma aula, eu acho que para todos nós, né? Eu queria perguntar para o André, já que o professor Alexandre falou muito sobre a importância da palhada. André, a ProSoja Mato Grosso do Sul tem uma noção de quantos produtores aí da região recorrem à palha para fazer esse colchão térmico aí que o Alexandre explicou? Olha, Suelen, a ProSoja Mato Grosso do Sul vem monitorando
esses produtores que fazem uso principalmente do milho safrinha, né, o milho segunda safra, consorciado com a braquiária. Já passa de 30% do estado onde a gente monitora, e a gente vê que esse número é ainda maior. A gente precisa calibrar melhor esse número, mas cada vez mais o produtor está usando essa tecnologia, e também a Embrapa, né, que é o nosso órgão aí máximo de pesquisa, né, no Brasil, a Embrapa tem também feito o zoneamento de risco agroclimático para o milho consorciado com a braquiária, de modo que isso ganha ainda mais força, né, porque o produtor pode contar com seguro, pode contar aí com todas as proteções do Manual de Crédito Agrícola aí, no sentido de que temos um zoneamento e a gente consegue estabelecer parâmetros para fazer uma boa semeadura. No sul do estado, onde a gente tem uma instabilidade climática muito maior, né, aqui na região de Ponta Porã, Maracaju, Cidrolândia, Itaporã, toda a região sul do estado aí, tem os famosos veranicos, né, e a palhada, o consórcio da braquiária com o milho safrinha, ou mesmo a braquiária solteira, onde não tem o milho safrinha, foi responsável pelo incremento de produtividade de uma maneira muito significativa. Esses dados a gente teve aí da Fundação MS, que é a instituição de pesquisa aqui do sul do estado, né? E eles também são ratificados pela Fundação Chapadão no norte do estado, aí mostrando que o consórcio de braquiária com o milho ou o plantio da braquiária solteira aí em sucessão da soja faz realmente um incremento de produtividade não só no milho segunda safra, mas também na própria soja, aí, como o professor Alexandre bem lembrou, que é um guarda-chuva para a cultura. Né? O Aldrey, pelo YouTube, está perguntando, a partir de qual temperatura a semente começa a entrar em sofrimento após plantio, mesmo com umidade? Dá para precisar isso, professor? Sim, com certeza. Abaixo de 20 é problema, que é um problema que teve nos últimos anos em algumas regiões, principalmente o sul, mas acima de 30 graus eu já tenho limitação. Então, de 20 a 30 é a minha região, minha faixa ideal. Acima disso é problema. Estou falando de temperatura média. Um pico não é o problema é a média. É isso que é. Perfeito. Professor, chegou a última pergunta aqui. Vamos lá. Márcio pelo YouTube. Muita palha dificulta a infiltração de água nas primeiras chuvas? Existe aí o efeito reverso da palhada? Não, nesse caso não. A água ela vai se manter no solo, não vai perder. Então, muita palha não é problema para isso, para infiltração de água. Não. O que é problema é o manejo que está se fazendo em muitas regiões, principalmente em áreas de braquiária, eu dessecar a braquiária e plantar. A raiz da braquiária é muito profunda, ela fica tirando a água do solo nos primeiros dias que essa água, se ela estiver limitada, acaba limitando a planta também, porque elas estão competindo. E isso numa situação drástica com pouca água. Fiz um plantio que tinha pouca água, e aí eu dessequei e plantei, a raiz da braquiária vai estar te tirando um pouco dessa água do solo que seria para semente. Mas só nessas situações, fica muito claro, nessas situações de pouca umidade no solo. Sim, este é o circuito AproSoja Mato Grosso do Sul, nessa noite de uma aula aí do professor Alexandre Gazola Neto, ele que fez uma explanação muito importante sobre o vigor das sementes, a importância de se qualificar e preparar o solo antes do plantio, nesse momento que está todo mundo olhando para o céu, mas é preciso olhar também para a terra. A terra é muito importante, né? Uma conjuntura aí de fatores. Eu queria agradecer, vamos começar aí o nosso rodízio de agradecimentos finais. Passou rápido, né? Eu acho que quando tem muito conhecimento, conteúdo realmente passa rápido. O pessoal das redes sociais adorou. Eu queria passar a palavra para as considerações finais para o Fábio, ele que é head comercial de sementes da J. Basso. Fábio Franco, obrigada pela participação, foi um prazer tê-lo aqui. Suelen, muito obrigado, nós que agradecemos, foi um prazer estar mais uma vez aí com o Gazola, com o André, conhecer você. Eu quero desejar a todos os nossos agricultores aí uma safra excepcional, está todo mundo preparado com aquela ansiedade do bem. Eu queria pedir para o pessoal da arte aí também, depois colocar aí o nosso QR Code. Claro, vamos colocar. Aqui, você está vendo aí a nossa tela agora, você que é agricultor, agende uma visita com o nosso time na sua fazenda. É só você apontar o seu celular agora aí para esse QR Code, clicar no flag que vai aparecer no seu celular
e você vai preencher 3 informações simples e o nosso time vai fazer uma visita. Eu queria desafiar o André, nosso presidente, a fazer esse teste aí no celular dele e amanhã, no máximo depois de amanhã, receber uma visita aí do nosso representante na sua fazenda, André. Nem que seja para acompanhar a sua semeadura. Te desafiou ao vivo para todo o Brasil. Obrigado, viu? Fazer agora. Boa safra a todos. Obrigada, Fábio. Professor Alexandre Gazola Neto, ele que é professor e consultor para o agronegócio, deu uma aula para as sementes. Lembrando que essa aula do professor Alexandre, toda essa live que a gente se divertiu, mas também aprendeu muito, vai ficar disponível no Facebook do Canal Rural e também no YouTube, né? Se você quiser ter ela aí no seu computador, no seu celular para consulta, fica sempre esperto que ela vai estar disponível. Professor, foi um grande prazer. Obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente nessa noite. Eu que agradeço a ProSoja, a JBasf, o Canal Rural. Uma boa safra a todos aí, que conseguimos estabelecer estandes aí com alta produtividade, plantas de alta performance, literalmente. E eu acho que a dica final é um olho no solo, um olho na semeadora e outro na semente. Eu acho que esse é o grande contexto. E olhando e o clima também, né? Esse contexto como um todo. Obrigado. Obrigada a você. Agora o André, queria que o André desse as últimas palavrinhas dele. Ele que está sorrindo à toa, choveu em Mato Grosso do Sul. O André, ele é o nosso anfitrião, ele que é da ProSoja Mato Grosso do Sul, ele que é o presidente da entidade. Grande prazer dividir mais essa live com você, André. Foi muito legal. O prazer foi todo meu, é isso, Ellen. Em primeiro lugar, agradecer a você pela excelente apresentação, como sempre. E eu estou sorrindo à toa mesmo, mas não é só pela chuva, não é porque as nossas lives têm sido muito acertadas, a gente tem abordado assuntos muito importantes e com profissionais e produtores e pesquisadores muito capacitados que vêm aqui dar um recado direto para o produtor. A gente sempre ressalta o trabalho das nossas instituições de pesquisa, a Fundação MS, a Fundação Chapadão, são instituições que fazem aquela pesquisa que o produtor observa, coloca embaixo do braço e aplica no campo. E as nossas lives, elas têm sido nesse sentido. O produtor, ele assiste a live, ele pega aquelas dicas, pega aqueles insights passados pelos nossos convidados, aí pelo Fábio, que falou da qualidade que a JBasf confere nas suas sementes aí, na preocupação com a produção e armazenamento que a JBasf sempre teve para passar para os seus clientes aí, e pega as dicas do professor Alexandre, que não só ficar preocupado com a qualidade de semente, falar do solo, olhar para o ambiente, olhar para a temperatura, olhar para a palhada, para suas máquinas, para colocar essa semente da melhor forma possível. Então, eu estou realmente muito feliz com essa qualidade das informações que a gente pode passar para os nossos associados, para os produtores sul-mato-grossenses. Então, eu vou me despedir aqui de todos, com uma boa noite muito especial e convidá-los para a próxima live da semana que a gente já entra no manejo integrado de pragas, já entrando, né, na semeadura, que vai estar ocorrendo aí na próxima semana, e a gente vai ter convidados muito especiais aí da Embrapa, o nosso governo do estado, que faz um projeto de manejo integrado bastante importante no estado, vem com esse projeto em parceria com a ProSoja, também vai estar com a gente aí, e um pesquisador muito amigo nosso, que era da Fundação MS, e agora está trilhando uns caminhos próprios aí, vai vir falar para a gente também sobre o manejo integrado de pragas. Então, convido a todos para a nossa próxima live, quinta-feira que vem, no mesmo horário, aqui pelo Canal Rural. E uma boa noite a todos, Suelen, Fábio, Alexandre, muito obrigado a vocês por tudo. André Figueiredo Dobacho, presidente da ProSoja Mato Grosso do Sul, além desse excelente trabalho que ele faz no estado, ele está se destacando aí no fomento à informação, para o produtor ter acesso à informação, que é uma iniciativa muito bacana, né? Informação, hoje em dia, quer dizer produtividade, quer dizer rentabilidade, e eu acho que é isso que o produtor brasileiro precisa, né? Gente, essa foi mais uma edição do Circuito ProSoja Mato Grosso do Sul. Foi um grande prazer estar com você durante essa noite. Como o André já adiantou, semana que vem tem uma próxima edição, a partir das 8 horas da noite. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra aqui na programação do Canal Rural. Uma ótima noite de descanso para você.